Não tem nada mais frustrante do que receber o seu salário e pensar, agora vai. Mas aí depois de alguns dias o dinheiro some e você não faz ideia de para onde ele foi. Se isso acontece todos os meses, o problema não tá nem no quanto você ganha, mas sim no que você faz nos primeiros 5 minutos que você recebe esse dinheiro, seja de um salário ou da sua renda, de onde quer que ela venha. E é aí que eu quero te mostrar que o que você faz nesses primeiros 5 minutos vai mudar completamente o futuro da sua vida financeira nesse vídeo. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Lorena Leite e eu quero te dar as boas-vindas para o nosso canal Prosperar Sem Segredo, onde você tem acesso a conteúdos de educação financeira, hábitos financeiros, rumo a uma vida de construção de patrimônio ao longo prazo. Então, se você tem esse objetivo, já se inscreve aqui no canal e também deixa o seu like, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Vamos lá então aos 5 minutos cruciais do que você faz quando você recebe a sua renda. Na maioria das vezes, a maioria das pessoas age da mesma forma. Recebe ali o valor, paga os boletos mais urgentes, algumas continhas ali, algumas comprinhas para aliviar o estresse, pede algum delivery e depois o dinheiro acaba e você tem que esperar o próximo mês quando vai entrar a renda novamente. E isso vira um ciclo eterno, a famosa corrida dos ratos, onde você trabalha, recebe, gasta, trabalha, recebe, gasta, sem construir nada ao longo prazo, sem construir nada para o seu futuro. Na realidade, isso tudo acontece pela falta de um plano. Quando você não tem um plano, nesses primeiros minutos, ao invés de você assumir o controle, você está permitindo que o dinheiro tenha o controle sobre você, as emoções tenham o controle e você fica à deriva sem esse objetivo. E a maioria das pessoas não pensa em como ela consegue o dinheiro, né? Como é a forma de conseguir o dinheiro. A gente falou aqui de um ciclo de trabalhar, receber e gastar. A maioria das pessoas tem rendas ativas exclusivamente, que é onde você troca a sua energia pelo trabalho. E é aí que entra a questão de como você tem gasto esse valor, como você tem destinado o seu dinheiro única e exclusivamente da sua fonte de renda ativa que vem através do seu trabalho. Por mais que você tenha uma boa renda, não sei de onde vem a sua renda hoje, se você é um empreendedor, se você é uma pessoa que trabalha como CLT e tem um bom salário, quando você tem uma única fonte de renda, por mais que ela seja muito boa, ela se torna uma renda frágil. E o segredo para isso está em diversificar as fontes de renda e principalmente você criar uma renda passiva, que é como se fosse aquele dinheiro que é gerado enquanto você dorme. Isso pode ser através de ativos geradores de renda, como investimentos que você tem aplicados, um imóvel que tem locação e gera renda para você. Todas essas são formas de você gerar renda sem depender única e exclusivamente da sua energia e da sua fonte de trabalho. E esse é um dos conceitos principais que são falados num dos maiores livros, nos livros mais conhecidos de finanças, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre. E uma das coisas que o autor mais repete no livro é que as pessoas ricas, elas compram ativos e pessoas pobres compram passivos, achando que estão comprando ativos. E é aí que entra o grande segredo de riqueza e prosperidade. Os ativos são aqueles itens, né, aqueles bens que podem gerar renda para você, igual a gente falou aqui. E o passivo é tudo aquilo que acaba te empobrecendo e te distanciando de um plano de enriquecimento e de prosperidade. Na maioria das vezes as pessoas têm bens e aí não tem nada de errado em você ter um bom carro, você ter o seu imóvel próprio, mas tendo o entendimento de que aquilo é um passivo, quando na verdade ele te gera despesas com IPVA, IPTU. Se você tem o seu imóvel próprio, você não tem o custo com aluguel, mas de fato você não está gerando renda com ele. Mas se você tem um imóvel que você faz a locação para uma terceira pessoa, naquele momento esse imóvel já passou a ser um ativo gerador de renda para você. Mas falando agora sobre como fazer nesses primeiros 5 minutos para automatizar a sua organização financeira e como de fato gerar ativos a partir da sua renda, você tem que começar a pensar como uma divisão, igual eu já comentei aqui em outras oportunidades no canal, pagando a si mesmo primeiro. E para isso, o recomendado seria um ideal de 20% para você destinar para investimentos, para desenvolvimento pessoal e para aquilo que pode aumentar a sua capacidade de gerar novas rendas e ter então ativos que te gerem renda passiva no futuro. Com isso, você está priorizando o seu eu do futuro, tendo menos estresse, mais previsibilidade e mais segurança
para as outras atitudes e para as decisões que você vai tomar. E aí que entra o segundo passo. Tudo aquilo que você puder automatizar em relação aos seus pagamentos mensais, se possível use um aplicativo, até o aplicativo do seu banco, contas digitais, deixe todos esses pagamentos que são fixos já agendados. Quanto menos decisões, menos estresse, menos energia você vai gastar com esse tipo de coisa, com esse tipo de conta que acaba aí gerando uma certa frustração. E o passo número 3 é onde você vai definir um teto para gastar com os seus lazeres, com os seus impulsos e com os seus gostos sem precisar justificar. E aí, quando você define esse teto, eu gosto muito de usar, por exemplo, aquelas reservas de bancos digitais, tem gente que chama de cofrinhos, tem alguns que chamam de reserva mesmo. Eu gosto de limitar esse orçamento para esses gastos variáveis ali nesses aplicativos, criando mesmo uma barreira de proteção contra esses impulsos. É algo que funciona muito bem para mim, que eu tenho feito principalmente para gastos que eu realmente não quero justificar, alguma coisa ali com cuidado pessoal, alguma comprinha, algo que acaba fazendo bem em relação ao que eu recebo, o que eu tenho para construir, isso sem me distanciar dos meus objetivos também. Então, para facilitar tudo isso, você vai dividir mais ou menos aí esses 3 passos em porcentagem de 50% para os gastos fixos, 30% para os variáveis e 20% para os seus investimentos, o seu eu do futuro, e você vai encaixar na sua renda. Se a sua renda, por exemplo, é em torno de R$3.000, uma renda fixa que você já tenha, todos os meses ali, você vai destinar R$1.500 para os seus gastos fixos, os 30% para os gastos variáveis, já colocando como um teto também, e aí entra aquela questão de você separar pequenos orçamentos, né, para o que você tem de objetivo, sejam streamings, compras pequenas, compras de lazer, enfim, comer fora, todo esse tipo de coisa, e 20% vai ser para o seu eu do futuro. E aí entra a questão tanto de você comprar ativos, quanto você se capacitar para fazer boas escolhas que vão te gerar renda passiva no futuro. Agora imagina comigo, nesse nosso exemplo aqui, falando de 20% de uma renda de R$3.000, por exemplo, seria em torno de R$600. Eu imagino que ao ver esse vídeo, você já consegue ter uma ideia, em média, por mais que você não tenha ali tudo planejado, tudo bem desenhado, todo o seu orçamento, você já consegue ter uma ideia se esse valor hoje é possível para você. Mas o que eu quero falar aqui é a questão da construção do hábito para tornar isso possível. Se a partir desse mês você só consegue reservar R$100, por exemplo, você vai reservar R$100 já criando esse objetivo e pensando no seu eu do futuro. À medida que você vê que esse valor vai aumentando, e principalmente se ele tiver uma aplicação, que seja nesses aplicativos de bancos digitais mesmo, com rendimento de renda fixa, que é algo super seguro e confiável, você fica mais animado ao ver que esse valor está gerando rendimentos para você ali todos os meses, e isso vai te ajudar a fazer depósitos, né, aportes maiores ali para chegar pelo menos nessa meta de 20%, que no nosso exemplo aqui foi R$600. Além de separar isso tudo, é importante você automatizar tanto as reservas quanto os pagamentos e ter mais tranquilidade para isso, para construir essa organização financeira logo que você recebe a sua renda. Eu até comentei aqui de separar orçamentos, dessa divisão que eu gosto de fazer, inclusive recomendo, e já aproveita e me conta aqui nos comentários como você faz, o que funciona para você, o que você já testou, se isso faz sentido ou não, que eu quero muito saber o que tem dado certo para você, até para ter mais ideias para os próximos vídeos. Uma coisa muito importante para tornar tudo isso possível é criar um ambiente favorável. Pensa comigo aquela pessoa que está passando por um processo de reeducação alimentar, que está fazendo dieta, e ela precisa de fato ter um ambiente preparado para isso. Se eu estou num processo de reeducação alimentar, eu acho que não é nem um pouco bom ou benéfico que eu tenha biscoito recheado na minha casa, chocolate, enfim, coisas para fazer fritura, massas, doces, enfim, todo esse tipo de coisa que vai contra o meu planejamento. Então, se eu direciono a minha alimentação, as minhas compras para vegetais, para mais proteína, para bons carboidratos, eu estou criando um ambiente favorável para isso, e isso vai tornar o meu processo de reeducação muito mais leve, para tornar de fato um estilo de vida. E aqui no nosso caso, em relação às finanças, né, foi o que aconteceu comigo, criando um ambiente favorável para isso, seja com as divisões, seja com um alinhamento, principalmente com o meu marido. Para quem é casado, isso vai ficar muito mais claro e de melhor entendimento, que se vocês estiverem andando na mesma direção, com as mesmas ideias, com os mesmos objetivos, esse ambiente vai estar muito melhor, muito mais propício para essa organização e para o crescimento a longo prazo e o crescimento de patrimônio. Um segundo ponto é a importância da linguagem interna.
Todos nós já viemos aí com pequenas programações em relação ao dinheiro e em relação às finanças. Então nunca é tarde, independente da idade que você tem hoje, né? Hoje eu tenho 32 anos, mas às vezes lá com 20, com 15 anos, você ouvia coisas em relação ao dinheiro que te fazem pensar da mesma forma até hoje e acabam te atrapalhando. Então, eu não consigo juntar dinheiro, eu nunca consigo juntar dinheiro, toda vez que eu começo a juntar dinheiro acontece alguma coisa, tudo isso impacta e é comprovado pela neurociência que isso vai impactar no seu planejamento, que isso vai impactar nas suas atitudes e principalmente no seu planejamento. Então comece a observar esse tipo de comportamento, o que você tem dito, o que você tem falado e como isso tem influenciado nas suas ações, que com certeza a mudança de mente é o primeiro passo para você ter essa automatização da sua renda, do seu estilo de vida em relação às suas finanças. E falando sobre o seu comportamento interno, isso vai definir também a sua identidade. A partir do momento que você se identifica como uma pessoa que investe todos os meses, e aí é uma verdade que você mesmo precisa acreditar primeiro. Independente se você está investindo 80 ou 100 reais, ou R$1.000, R$2.000 por mês, quando você diz e reconhece essa identidade de investidor, os seus próximos passos vão se alinhar a isso e você de fato vai enxergar uma mudança de acordo com que você gera novas rendas, que você pode criar novos ativos e ter mais tranquilidade no futuro. O que fazer quando você falhar? E aí eu quero até voltar à comparação da dieta. É claro que vai ter aquele dia que você vai fazer uma refeição que não está muito programada, que ultrapassa um pouco do seu planejamento, do seu objetivo, acaba extrapolando um pouco nas festas de fim de ano, e aí algumas pessoas escolhem chutar o balde de vez, largar todo o planejamento, e outras retomam aquilo que estava fazendo. É o famoso caiu, levanta. Se você falhar em algum momento, teve um mês que não conseguiu, aconteceu algum imprevisto e você ainda não tinha sua reserva financeira formada, tá tudo certo. O importante é que você já construiu o hábito e quanto mais cedo você recomeçar, melhor. O importante é você reajustar a rota e entender o quê? Que a constância é melhor até do que a intensidade. Caminhando para o final, eu quero voltar para aquela ideia principalmente de quem pensa que tem que ganhar mais para começar a ter essas atitudes que nós falamos aqui. O importante é que você comece, ainda que você comece pouco. O hábito vem antes do valor. Se você não começar quando você ganha menos, né, a sua renda atual, dificilmente você vai ter essa mentalidade quando você tiver mais renda gerada por você ou por renda passiva. É aquilo que eu já ouvi várias vezes, que meu pai falava muito quando eu era adolescente, que ele falava: se você ganha R$2.000 e gasta os R$2.000, quando você ganhar 5 ou 10, você vai acabar gastando os 5 ou 10 mil reais. Então comece antes, porque esse hábito vem antes mesmo do valor que você está reservando. Essa disciplina vem antes da prosperidade. É impossível você chegar até a prosperidade que você tanto deseja, que a gente tanto quer, sem ter essa disciplina que começa com uma decisão, com o primeiro passo, lá naqueles primeiros 5 minutos, quando você recebeu a sua fonte de renda. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e já quero te convidar mais uma vez a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like aqui, um comentário de uma experiência daquilo que tem mudado para você em relação às suas finanças, e se você conhece alguém que está no mesmo ritmo, desejando aí uma prosperidade, um caminho construído, sem segredo nenhum, já convida ela para seguir o canal aqui também. Até mais, te espero no próximo vídeo.